Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Davi aqui. E continuando de onde nós paramos da última aula, nessa aula nós vamos realizar a parte do combate dessa nossa unidade. Esse nosso orc, ele já possui as suas devidas animações, ele tem animações de ataque, animações de morte, animação de hit. Vamos começar pelas suas animações de ataque, porque é mais simples. Então, aqui dentro do código do nosso personagem, nós temos a Physics Process e dentro dela nós temos todo o código de movimentação e animação de idle ou andando, walk. E entre a Move and Slide e os nossos métodos de animação, nós vamos ter um método de atacar, uma função de ataque. Essa nossa função de ataque, ela vai ser individual de cada um dos personagens, porque, por exemplo, o Orc ele tem duas animações de ataque. Já o outro personagem, ele pode possuir animações distintas. Então, para isso, é interessante dividir as animações de ataque para cada uma das unidades. Então, aqui nós vamos ter a ataque, e ele está reclamando porque esse método não foi criado, então eu vou estar criando a função de atacar aqui embaixo. É uma função de retorno vazio, e funções que não retornam nada, elas só precisam, na verdade, ser chamadas, igual a gente está chamando ela aqui. Então, a cada frame de execução, ele vai ficar chamando o método de atacar também aqui para a gente. Por que que eu optei fazer dessa forma? Porque assim, eu tenho mais liberdade, nós temos mais liberdade de criar funções personalizadas para cada um dos nossos personagens. Então, como eu criei esse método de atacar, o que é que eu posso fazer? Eu posso aqui no orc, selecionando ele com um clique esquerdo, desatribuir o seu código e atribuir um código novo. O código dele vai ser orc.gd, vai ficar dentro da pasta orc. Vou criar. Aqui o seu nome de classe vai ser orc e ele não vai herdar de character body 2D, ele vai herdar de base character. Só de ter feito isso, esse nosso personagem, que eu posso passar 48 de move speed, minha webcam provavelmente está na frente, eu estou vendo o inspetor desse nosso orc. Só de ter voltado os valores para o padrão do orc, que eram 48 de velocidade de movimento, se eu executar agora essa cena, o nosso personagem ele anda do mesmo jeito. Ele tem todo o código de personagem de base está sendo herdado para orc e eu consigo andar e tudo funciona livremente. E aqui que entra a grande vantagem. Como eu sei que no personagem de base o método de atacar está sendo chamado na Physics Process, eu posso muito bem sobreescrever esse método de ataque aqui e tudo que eu fizer relacionado ao ataque do orc vai ficar dentro dessa função. Se futuramente eu criar um código do soldado, por exemplo, o método de atacar do soldado pode ficar na função de ataque do código do soldado. Então, nós temos toda essa liberdade. A primeira coisa que a gente precisa fazer para executar um ataque é criar uma ação de ataque. Então, nas configurações do projeto, nós vamos voltar aqui em Input Map e vamos adicionar a ação de ataque. Vou clicar aqui com mais e aqui em Listen for Input vou clicar com o clique esquerdo do mouse, Left Mouse Button. Agora que eu criei essa ação de ataque, eu posso fazer uma verificação para saber se a input, ou seja, a ação que está sendo pressionada, é a ação de ataque. Caso seja a ação de ataque, eu posso pedir para ele executar uma animação de ataque. E aqui a parte das animações de ataque, elas podem ser individuais também para cada um dos personagens. Por exemplo, aqui no personagem de base eu posso ter uma variável que é para saber se ele está atacando. IsAttacking é um booleano e por padrão vai ter o valor de false. Quando eu pressionar esse clique esquerdo do mouse, essa variável ela pode passar a ser verdadeiro. Então aqui no orc, isAttacking igual a true. Agora aqui no personagem de base, quando o nosso personagem estiver atacando, eu não quero que ele execute outras animações, como a animação de andar ou a animação de ficar parado. Eu quero que ele sempre priorize as animações de ataque. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar essa mesma verificação aqui, porque isso aqui funciona independente disso aqui. Porque se eu estiver atacando e ele estiver para a esquerda, ele vai estar flipado para a esquerda. Mas se eu estiver atacando para a direita, ele vai estar invertido para a direita. Então, eu não preciso desse direction aqui. Posso selecionar todas essas linhas e dar um Shift Tab para ele formatar o meu código da forma correta.
E entre essas 4 linhas e essas linhas daqui de baixo, eu posso verificar se o nosso personagem ele está atacando. Se ele estiver atacando, eu vou dar um return porque ele está executando uma animação de ataque. Logo, ele não pode andar ou ficar parado, ele tem que priorizar a animação de ataque. Então, aqui no código do orc, como ele está atacando, como eu sei que ele está atacando porque ele entrou dentro desse if, eu posso chamar o nosso animation player e pedir para ele dar um play na animação de ataque. Só que no caso do orc, nós temos duas animações de ataque. Nós temos a ataque 1 e a ataque 2. Então, para o orc específico, no código apenas do orc, eu vou precisar de um sufixo. O sufixo é uma string e ele vai receber underline 1, por exemplo. Então, posso copiar esse sufixo. E aqui, após realizar um ataque, eu posso verificar. Se o sufixo ele for igual a 1, então o sufixo ele vai passar a ser 2. E aqui eu vou dar um return. Agora, se o sufixo for igual a 2, então o sufixo vai passar a ser 1. Então, assim, o nosso personagem, na primeira vez que ele executar, ele vai chamar um ataque, o primeiro. Na segunda vez, ele vai chamar o segundo. E quando ele chamar o segundo, ele volta para o primeiro e vai ficar nesse loop. Só que para isso, nós precisamos que o nome da nossa animação seja igual ao nome que nós especificamos aqui embaixo. Então, aqui eu só tenho ataque. Eu posso passar ataque mais sufixo. Outra coisa que eu preciso fazer é verificar se ele já não está atacando, porque se eu estiver atacando, eu não quero que ele sobrescreva a animação atual com outra animação de ataque. Então aqui eu tenho que verificar is attacking igual a falso, porque ele só vai atacar se ele não estiver atacando. Pois bem, com esse código aqui, se eu executar a cena do orc, vocês vão ver que ele vai andar normal. Se eu pressionar o clique esquerdo, ele ataca. Só que aqui ele ficou congelado nessa animação de ataque. Ele ficou congelado porque o is-attacking ele passa a ser verdadeiro, mas ele nunca volta a ser falso. Para ele voltar a ser falso, aqui no nosso personagem de base nós temos o nosso animation player, que é o objeto que executa as nossas animações. Se nós viermos aqui no inspetor, na aba da direita, nós temos Node, e aqui em Node nós temos alguns sinais. Sinais são formas nas quais nós podemos nos comunicar via código a partir de determinadas ações. Por exemplo, o Animation Player, ele tem essa Animation Finished. Ele notifica quando a animação que está tocando termina. E aqui ele diz que esse sinal ele não é emitido em animações que estão em loop. Então é por isso que nós não deixamos as nossas animações de ataque em loop, porque o ataque é clique, ataque. Depois, se eu quiser atacar de novo, eu tenho que pressionar novamente aquele botão de ataque. Então, o que é que eu vou fazer? No código de base character, eu vou dar um clique duplo nesse animation finished e vou conectar aqui no código de personagem de base. Aqui eu vou renomear para apenas onAnimationFinished. Ele vai criar esse código aqui para a gente. E aqui nós podemos verificar qual o nome da animação que foi finalizada. Ou seja, se o nome da animação que terminou, ele contains ataque. E aqui por que eu estou passando contains? Porque o nome da animação, ele não é fixo, ele varia. É ataque 1, ataque 2. Então, para eu não ter, tipo, uma linha maior, se o nome da animação é igual a ataque 1 ou o nome da animação é igual a ataque 2, eu posso fazer essa verificação menor porque eu sei que todas as animações de ataque vão ter o nome ataque. Então, se uma animação que está sendo executada, ela tem o nome de ataque, isso significa que eu finalizei uma animação de ataque. Logo, eu posso dizer que isAttacking vai passar a ser falso. Então, com esse código, vou salvar. Se eu voltar para a cena do orc, como eu conectei esse sinal na cena de base character, ele automaticamente conectou nas outras instâncias, porque orc depende de base character. Então, tudo que eu fizer em base character vai afetar o nosso orc. Então, é por isso que nós fizemos essas modificações no código de base, na cena de base. Agora, se eu rodar a cena do orc, aqui eu vou atacar. Depois de atacar, eu volto para o idle. Se eu atacar de novo, percebam que ele está mudando o ataque que ele está chamando. Ele está primeiro chamando um, depois chamando outro ataque. Só que uma outra coisa que nós precisamos fazer é o seguinte. Quando eu ataco, eu consigo andar. Isso em alguns jogos é super normal.
Mas como o nosso personagem, as suas pernas estão paradas quando ele ataca, então isso dá a entender que ele ataca parado, não que ele ataca andando. Para fazer o personagem parar de andar enquanto ele estiver atacando, nós podemos também utilizar desse nosso isAttacking. Então eu posso tirar esse if daqui e posso passar ele aqui para cima. Porque se ele estiver atacando, ele não vai executar nada da Physics Process, ou seja, ele vai ignorar todo o código de movimentação e animações, e não tem problema, porque a animação de ataque ela está sendo chamada justamente no método de atacar. Agora, se eu rodar o work, vocês vão ver, eu estou andando, se eu pressionar a tecla de ataque, aqui ele parou e ele congelou. Eu tive um bug estranho com essa isAttacking por algum motivo. Nessa versão específica da Godot, ele não está atacando e ele está congelando o personagem, mas ele não está reproduzindo a animação de ataque. Então, o que é que eu vou fazer ao invés disso? Vou voltar aquele isAttacking, esse isAttacking, aqui para baixo. E existe um método que nós utilizamos para executar tudo no nosso projeto, nas nossas cenas, que é a Physics Process. Ela está sendo chamada a cada frame de execução do projeto. Então, aqui no work, depois de pedir para ele executar a animação de ataque, eu vou dar um set Physics Process para falso. Assim, esse método, que é o método Physics Process, essa função que está sendo chamada, ela vai parar de ser processada. Então, isso vai dar a entender de que o nosso personagem ele vai ficar congelado enquanto ele está executando as animações de ataque. Mas antes disso, nós precisamos passar a set Physics Process aqui para cima, porque como nós estamos dando um return aqui, ele não pararia de andar no primeiro ataque, apenas no segundo. Então, passando a Physics Process para cá, agora quando eu executar a cena do orc, vocês vão ver que quando eu atacar ele para, e aqui no caso ele ficou congelado. Para ele voltar a andar, nós podemos vir no código do personagem de base, e quando a animação finalizar, nós podemos dar um set Physics Process para verdadeiro, ou seja, ele vai voltar a processar as físicas desse personagem. Ao executar aqui, dá para ver que ele está andando. Quando eu ataco, ele para. Quando eu termino de atacar, ele volta ao seu estado padrão. Nós fizemos toda a parte do nosso personagem atacar, mas de fato ele não está atacando, porque não existe uma área de colisão que está servindo para os ataques do personagem. Essas áreas, elas vão existir no personagem de base. Então aqui no Base Character, eu vou criar uma área 2D. Essa área vai ser a área de ataque, Attack Area. E essa área, ela vai precisar ter como filho um Collision Shape. Mas como cada personagem vai ter uma hitbox diferente, essa parte da colisão fica individual de cada um das nossas entidades. Então, aqui em Orc, em Attack Area, eu vou clicar com mais para adicionar um objeto. E o objeto que nós vamos adicionar vai ser um Collision Shape 2D. É um objeto de formato de colisão. Aqui eu vou estar passando o nome de Collision. E com a nossa área selecionada, aqui na direita, nós vamos selecionar o nosso Collision Shape. E aqui em Shape, que é o formato de colisão, eu costumo utilizar formatos circulares para ataques. Então, eu vou passar um círculo, vou colocar ele aqui para a direita e um pouco para cima, mais ou menos desse jeito aqui. Ele está com 10 pixels em X, menos 6 em Y, então eu estou achando essa uma boa área, um bom tamanho. E aqui em Disabled, eu vou marcar o True, porque por padrão essa colisão ela vai vir desabilitada. Nós vamos habilitar essas colisões durante as animações de ataque. E esse é um dos grandes motivos de eu estar utilizando do Animation Player, porque por conta dos keyframes que nós adicionamos nas animações, fica muito fácil de adicionar keyframes em outros tipos de objetos. Também nós temos essa liberdade aqui. Então, aqui em 0, eu vou selecionar o Collision Shape com animação de ataque aberta, vou dar um keyframe no Disabled, marcado como verdadeiro, e mais ou menos aqui em 0.3 segundos eu vou clicar com o botão direito, aqui em cima de Collision, vou inserir uma nova chave, e o valor aqui ele vai ser falso, porque ele vai estar habilitado. Aqui, ele vai estar atacando, e aqui em 0.5 mais ou menos, ele vai parar de atacar. Então, quando a gente estiver executando a animação de ataque, percebam que ela só fica azul, ou seja, ativada, mais ou menos quando ele está finalizando o ataque. E essa mesma lógica que nós fizemos para o primeiro, nós vamos fazer também para o segundo ataque. Então, eu venho aqui em ataque 2, ele vai começar desabilitado.
Aqui em 0.3, vou clicar com o botão direito, inserir uma chave, desmarcar velho para ele ficar ativado. E em 0.5, eu vou inserir uma nova chave, que vai ser o valor de verdadeiro. Então, assim, nós temos a colisão de ataque sendo ativada e desativada quando o nosso personagem, quando a nossa entidade está atacando. Outra coisa que nós precisamos fazer é o seguinte: quando o nosso personagem estiver para a esquerda, essa área precisa estar para a esquerda. Quando ele estiver para a direita, essa área precisa estar para a direita. Então, aqui no código do personagem de base, além disso aqui, o que é que eu vou fazer? Isso aqui vai ser compartilhado entre os personagens, independente de qual personagem a gente esteja trabalhando. Então, eu vou ter um método que é handle direction, que é lidando com a direção, e aqui eu vou passar como argumento a nossa direção que está sendo calculada aqui em cima. Vou copiar todo esse código aqui, Ctrl X, e em cima do método, na verdade, embaixo do método de atacar, eu vou criar um método handle direction. Vai receber uma direção, que é um vetor de 2 dimensões, vai retornar vazio, e nós vamos ter esse nosso mesmo código aqui. Agora, além desse código, eu vou criar uma categoria de exportar. Na verdade, eu vou criar uma nova export var, que é a nossa Attack Area Collision, que é um Collision Shape 2D. E aqui nós temos um pequeno problema. Ao selecionar o personagem de base, percebam que no inspetor nós temos a Attack Area Collision, mas não existe nenhuma colisão da área de ataque aqui. Existe apenas a colisão do personagem. Para vincular esse objeto à nossa área de ataque do orc, nós precisamos vir na cena individual de cada uma das entidades, selecionar a entidade e aqui em Attack Area Collision, selecionar o colisor referente à área de ataque. Agora, aqui em Base Character, eu posso chamar essa Attack Area Collision e posso dizer que a sua posição em X, ela vai ser igual à posição atual, só que negativa. Por exemplo, se eu estou para a direita, ele vai permanecer em 10. Se eu estou para a esquerda, vai ser esse valor aqui, só que negativo. Então, eu vou dizer que o seu valor ele vai ser o módulo de Attack Area Collision.position.x. Porque se eu estou para a esquerda, o valor é menos 10. Módulo de menos 10 é 10 positivo. Já o valor negativo vai ser isso aqui, só que vai ser menos o valor absoluto. Então, se ele for 10, vai ser menos 10. Só que deixando desse jeito, se eu executar o personagem de base, vocês vão ver que ele vai dar erros. Ele deu erros aqui porque ele não encontrou Attack Area Collision, porque a Attack Area Collision só existe em Orc. Então, nós precisamos fazer uma verificação nova que é para saber se essa área da colisão de ataque ela existe. Então, se Attack Area Collision for uma instância válida, ou seja, for diferente de nulo, ele vai executar esse código aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou dar um tab, colocar aqui. Então, agora se eu executar o personagem de base, ele não dá mais erro quando eu tento andar. Isso aqui ele está dando erro, mas é em outra coisa. É porque esse nosso personagem de base ele não tem as animações. Mas agora, perceberam que não deu erro, o nosso jogo não crashou. Mas agora, quando eu executo o orc, percebam que ele está com o seu funcionamento normal. Eu não estou conseguindo visualizar a área, então para visualizar a gente vai aqui em Debug, e aqui nós temos o botão que é Visible Collision Shapes, que é formato de colisões visíveis. Nós vamos marcar esse botão. E agora, ao executar a cena do orc, percebam que nós temos aqui a colisão e ela está seguindo o personagem. Aqui ela está para a direita. Se eu virar para a esquerda, ela fica para a esquerda. Se eu atacar, a colisão ativa. Se eu atacar para esse outro lado, a colisão também ativa para esse outro lado. Então, com isso, o nosso personagem agora ele já executa as animações de ataque e ele já tem as áreas que são criadas a partir dessas animações de ataque que estão sendo chamadas. Para a gente, de fato, causar dano em uma entidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova instância a partir do personagem de base. Essa nova instância vai ser o soldado, Soldier. Com o Ctrl S eu vou estar salvando.
Vou criar ele aqui dentro de soldado, soldier.scene. E o que é que esse nosso soldado vai ter? Aqui em textura, eu vou especificar a textura do soldado e eu vou criar algumas de suas animações. Aqui em animation, eu vou criar a animação de idle, que é ele parado, e aqui vamos contar os frames. Ele tem 9 frames na horizontal por 7 frames na vertical. Então aqui em animation, 9 H frames, 7 V frames, vou dar um zoom. Aqui eu vou mexer no pivô da textura para ele ficar mais para cima. Ctrl S para salvar. Agora aqui no nosso Animation Player, na animação de idle, eu vou selecionar a textura. E com a textura selecionada, eu vou marcar os frames. O primeiro, aqui no Snap eu vou passar 0.1 segundos. Vou para 0.1, coloco o segundo. E vou clicando que ele vai adicionando os frames subsequentes. 0.6 segundos de duração, vai estar loopada e essa é a animação desse personagem parado. Outra animação que eu quero fazer por enquanto é a animação dele perdendo vida, então eu vou criar uma nova animação, que é a animação Hit. Vou selecionar a sua textura e vou passando os frames até ele chegar na animação de Hit, que é a animação que ele está perdendo vida. A partir do frame 45, 46, 47, 48. 0.4 segundos, animação de Hit. E ele vai ter também a animação de morte. Começa aqui do frame 54 e vai até o frame 57. Com essas animações configuradas nessa nossa unidade, eu vou definir o seu formato de colisão, seu collision shape. Então aqui em shape eu vou passar um retângulo, vou especificar aqui o tamanho certinho, até os seus pés. E esse nosso soldado, ele não, por enquanto, ele não vai ter um código, ele vai ser um dummy, um boneco de treino. Aqui na animação de idle, eu vou marcar o autoplay on load para ele começar rodando essa animação de parado e eu vou criar uma nova cena. Essa nova cena vai ser um 2D scene, uma cena 2D, que vai ser o nível de teste, test level. Com o Ctrl S eu vou salvar, ele não vai ficar dentro de entidades, eu vou clicar com o botão direito do mouse e criar uma nova pasta, que vai ser a pasta de teste. Dentro de teste eu vou salvar testlevel.scene. Então aqui em test level, o que é que eu vou fazer? Existe um botão à direita do mais, que é o botão de instanciação de cenas. Vou clicar nesse botão, vou criar uma instância de orc, que é o nosso personagem, e também vou criar uma instância de soldado, que é o nosso dummy, o boneco que vai apanhar, em outras palavras. Ao criar essa cena de testes, se eu executar ela aqui com F6, vocês vão ver que nós temos agora dois personagens na cena, o nosso dummy e o nosso personagem. E aqui eles já estão colidindo um com o outro. E percebam aquilo que eu falei do iSort. O meu personagem ele aparece completamente embaixo. Ao selecionar Test Level e vir aqui em Ordering, marca o iSort Enabled, porque com o iSort Enabled marcado, agora a orientação deles, o ponto de renderização vai ser o pivô, que é esse íconezinho aqui que tem no pé do personagem. Então agora percebam que o meu personagem ele está na frente. Quando o pivô desse aqui for maior, percebam pela colisão. Aqui eu estou atrás, aqui eu estou na frente. Então eu sou renderizado atrás dele e aqui eu sou renderizado na frente. Mas por que eu quis criar esse dummy? Porque ele tem esse formato de colisão que está no pé dele. Então quando eu executo o ataque, a minha colisão ativa. Quando a minha colisão ativar, eu vou notificar esse outro personagem que entrou em contato e posso derrotar esse personagem no contato, ao executar um ataque. Então, para isso, eu vou voltar no Basic Character, porque esse código de área de ataque é um código compartilhado entre personagens. Vou selecionar a Attack Area, vou vir em Node, Signals, e aqui nós temos sinais de Area Entered, que são sinais que comunicam áreas com áreas, e temos também sinal de Body Entered, que comunicam áreas com corpos. Lembrando que corpos são Character Body, Rigid Body, Static Body. Então, eu vou clicar duas vezes aqui no Body Entered, vou conectar no personagem de base, e esse método, esse sinal, ele nos dá um argumento, que é Body. Se eu printar esse corpo,
body, vocês vão perceber que ao executar a cena de testes, se eu chegar perto desse personagem e deferir um ataque, ele me retornou 2 corpos, soldado e orc. Ele retornou o próprio orc porque essa área de ataque ela tem uma interseção com a colisão do próprio personagem. Então, na teoria, se eu criasse um código de atacar, o orc ele se mataria, em outras palavras. Para evitar esse tipo de situação, o que é que nós podemos fazer? Eu sei que body é orc. E eu sei que quando eu estou no orc, o seu nome de classe é orc. Então eu posso verificar se o body é igual a self. Se body is self. Por quê? Se o corpo for igual, aqui eu posso botar um igual a igual. Por quê? Se o corpo que está entrando em contato for eu mesmo, que é self, então não há necessidade de eu causar dano a mim mesmo. Logo, eu posso dar um return aqui. Caso contrário, caso o corpo não seja eu mesmo e seja um outro personagem, e por que que eu digo um outro personagem? Porque futuramente, quando a gente tiver uma árvore, que é um objeto de terreno, ela é um corpo estático que é considerada como um corpo, um body. Então, na teoria, o método de causar dano à árvore também entraria aqui dentro. Então, é necessário criar filtros sobre qual dano a unidade vai tomar, se ela vai perder vida, se ela vai perder pontos de escudo. Tudo isso a gente tem que tratar de forma individual. Então, eu vou verificar se o corpo ele é um personagem de base. Se for, eu posso printar body. Agora, se eu executar o nível de testes, vocês vão ver que ele vai retornar apenas o soldado. Se eu atacar aqui, não perco vida, porque body é self. Mas se eu atacar esse soldado, aqui no caso, ele não printou nada porque eu apaguei o código de soldado. Mas se eu voltar aqui no soldado e atribuir um novo código para ele, soldier, vou criar nome de classe, soldier, e ele vai herdar de base character. Só que eu vou dizer que a physics process dele não vai executar nada, que eu vou dar um pass. Por quê? Porque se eu deixar ele com o mesmo código do orc, quando eu pressionar em andar com o boneco, ele vai andar com os dois, porque eles possuem o mesmo código. Então aqui no orc eu vou voltar os seus valores no soldado, na verdade eu vou voltar os seus valores para o padrão. E ao executar o nível de testes, como agora o soldado ele é um base character, ao atacar aqui, percebam que ele printou soldier. E como eu sei que o objeto que está entrando em contato é um soldado, eu posso muito bem ter um método aqui de atualizar a vida dessa unidade. Então essa vida ela vai ter essa update health, que pode ter 2 argumentos, o tipo, que é uma string, para saber se ele está perdendo ou recebendo vida, e ele pode ter um valor. Se o tipo for igual a increase, ele vai acrescer. Se o tipo for igual a decrease, significa que ele vai perder vida. Caso o tipo seja igual a decrescer, eu posso verificar aqui health, que é a vida menos igual a valor. Só que health não existe. Então aqui no personagem de base, eu vou criar a vida, é o inteiro, e por padrão pode ter o valor de 10, pode ser a vida individual das unidades, ou eu posso até mesmo criar ela como uma variável de exportação. Export var health igual a 10. Agora todos eles possuem a mesma vida. Agora aqui no soldado, ele vai perder vida e eu vou verificar. Se a sua vida for maior do que 0, então eu vou pedir para ele dar um play na animação de hit. E aqui eu consigo chamar o animation player porque o soldado ele possui as propriedades de personagem de base. Então eu pedi para ele dar um hit. E aqui eu vou dar um return. Mas caso a sua vida não seja maior do que 0, se ele passar para essa parte do código, significa que ele, na teoria, está com vida negativa. Então, nesse caso, eu preciso pedir para ele executar uma animação de morte. Ao executar agora o test level, eu primeiro preciso pedir para o nosso base character chamar o método de atacar, ou seja, body.update health.
E aqui ele vai dar um erro porque o update health não existe no personagem de base. Atualmente ele existe apenas em soldado. Mas como é um método que vai ser compartilhado entre os personagens, eu posso passar esse código aqui para base character, Ctrl S, e eu posso passar decrease, porque ele vai estar perdendo vida, e posso passar o valor que, por padrão, eu vou estar passando o valor de 5. Agora, ao executar a test level, vocês vão perceber que quando eu executar o primeiro ataque, ele chamou a animação de hit, ele não voltou para a animação de idle, porque nós precisamos, na animation finished, ter essa notificação, mas quando eu atacar novamente, percebam que ele morreu. Então era isso para esse vídeo, pessoal. Lembrando de deixar o like e se inscrever. Deixem aí nos comentários sugestões dos tutoriais futuros. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento a todos os meus membros. Meu muito obrigado a todos. Vai estar passando a lista com os nomes deles na tela aí. Lembrando que quem puder adquirir os meus cursos ou os meus jogos, vai ter o link aí na descrição, links com desconto. No mais era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!